Fala aí, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E eu confesso pra vocês que eu não esperava aparecer aqui hoje antes do jogo, mas fui vendo ao longo do dia, nem tô em casa, tô gravando fora de casa até por isso. Demorei um pouquinho até pra gravar, porque, como estava dizendo, ao longo do dia foram aparecendo muitas coisas, parece que o Gabriel Veron já está fechado, e esse eu preferi mesmo deixar pra amanhã. Tava vendo a apuração aí dos amigos do Mussetti, do Lucas Barros lá no Diário do Peixe, o André Hernan também postou sobre isso, né? Enfim, eu vou deixar para amanhã, já tô levantando os números dele, já separei os vídeos, vou assistir com bastante calma hoje depois do jogo, ou talvez até amanhã de manhã, enfim, apesar de já conhecer o Gabriel Veron, né? Diferente do Eliasson, por exemplo, o Eliasson, nem sei como é que se fala, esse ainda não fechado, mas parece que tá caminhando, né? Mas, enfim, amanhã provavelmente o vídeo do Gabriel Veron, a não ser que tenha alguma coisa também interessante no jogo de hoje, né? Pode pontuar. Velo Clube Santos hoje em Rio Claro, às 6h30 da tarde. Queria muito ter ido, infelizmente não consegui. Bom, mas outro que está próximo também, e é o tema desse vídeo, é o Zé Rafael, o volante do Palmeiras. O Zé, ele... Até já tem vídeo do Zé aqui, né? Sobre a situação de quando o Santos estava tentando, ter aquela opinião prévia, né? De tipo, sou a favor e tudo mais. E parece que o Santos agora, na quarta tentativa, vai conseguir trazer o Zé com a ajuda do Neymar, né? Porque o efeito Neymar acontece isso mesmo. Como eu até disse naquele vídeo do David Washington e do Danilo, até o Danilo, aparentemente, o dinheiro falou mais alto, né? E deve ir pro Flamengo. O David deve fechar, enfim. Mas como muda, né, as situações, o Zé não queria porque não queria vir. Aí uma negociação sabendo que o Neymar vem já muda o panorama, né? Mas a minha pergunta, né, o debate aí que eu vou levantar aqui hoje para vocês falarem até vale tanto a pena investir, aliás, vale a pena insistir tanto pelo Zé Rafael? O Santos, como eu falei, já tentou outras 3 vezes, foi recusado. Agora parece até que seria uma negociação para chegar em definitivo, né, o Zé Rafael, para efetivamente comprar o Zé que tem 32 anos, A preocupação, até no outro vídeo, naquele vídeo prévio que eu falei aqui sobre o Zé, eu levantei os números dele. Ele tinha jogado 37 jogos, né, no ano passado, porque teve aquele problema crônico na coluna. Eu até falei naquele vídeo que eu tinha visto uma entrevista dele falando que já estava recuperado, ele mesmo disse que já estava recuperado, falou em um vídeo até, né? Efetivamente a gente só vai saber se ele chegar e for para jogo ou não, porque lá no Palmeiras ele estava sem espaço, né? O Abel parece que não quer tanto contar com ele, o que pode ser um indicativo de alguma coisa também, né? Mas ele perdeu a vaga até, por exemplo, aqui na Vila jogou o Fabinho, né? O menino da base, tem o Aníbal Moreno na frente dele, parece que chegou agora um outro, Emiliano Martins aí no Palmeiras, enfim. Então talvez possa ser um indicativo, né? Se chegar em definitivo, a gente não sabe valores ainda, né? Pelo menos até a hora que eu tô gravando são 2h30 da tarde. Não sabemos valores, a gente só sabe que seria em definitivo. E também o salário provavelmente seria alto, até porque na apuração do Mussetti ele disse que prometeram ao Zé um status de titular. E aí eu já entro já dando a minha opinião aqui. Eu não me incomodo muito de ser uma aquisição definitiva, porque você imagina assim, um contrato, sei lá, vamos pensar de 3 anos, igual do Tiquinho, 25, 26, 27. Você vai ter um cara aí até os 35, 36 no mais tardar, eu acho que o cara consegue jogar. A gente tem o Rincon aí com 37 jogando, e o Zé até é um jogador que é um pouco mais móvel. Claro que a gente não sabe se ele vai perder essa mobilidade um pouquinho ao longo dos próximos anos, tomara que não. Mas eu não vejo problema, dependendo do preço, claro, né? Se por exemplo, você chega aqui e a gente fica sabendo que era o mesmo preço do Thiago Maia, eu preferia ter pago o Thiago Maia, né, que tem 27 anos. Apesar de eu achar, sem entrar no mérito se eu acho ou o Zé ou o Thiago mais jogador, eu preferia a contratação do Zé. Eu acho que eu até falei isso na live do trio, porque eu acho que o Zé entrega mais variedade, mais polivalência, pronto. O Zé pode jogar com camisa 5, pode jogar com camisa 8, e apesar de eu não gostar dele nessa função, ele pode ser um camisa 10, um cara que seria, talvez tipo o que o Tassiano era para fazer contra a Ponte Preta, aquele jogo ele não foi bem e tal, mas ser o último meio campista, né, o último, né, da frente ali, 1, 2, né, ele ser o que chega mais à área. Acho que o Zé pode entregar isso. E também acho que com o Zé Rafael chegando, a gente poderia, eu não sei também, claro, se o Caixinha planeja isso, mas a gente poderia imaginar o Pituca como primeiro, ele como segundo e um outro meio campista. Não sei, eu acho uma ideia legal, acho uma ideia interessante. Até se você, por exemplo, pode citar, eu tô tirando o Neymar da conta no momento, né?
Porque quando o Neymar chegar, óbvio que ele vai jogar, a gente só não sabe aonde ainda. Eu imagino que seja como meio armador do time, mas tudo bem. Mas imaginando o Tassiano na função que fez contra a Ponte, se você tiver Pituca, Zé e Tassiano, acho que é o meio de campo de uma boa capacidade física, uma capacidade combativa também muito interessante, e que não deixa tanto, principalmente o Pituca e o Zé, a desejar na qualidade do passe, né? O Tassiano um pouco menos, mas acho que o Zé oferece essas alternativas, por isso até que eu disse, eu preferia ele em relação ao Thiago Maia, dependendo dos valores, repetindo, é claro, né? Porque a situação do Thiago Maia era os 4 milhões do Flamengo, mais 2,5 para o Inter de euros, né? Era quase 50 milhões de reais, aí uma negociação bem cara. Mas, enfim, então eu particularmente acho que não é legal tantas vezes a negativa e depois conseguir o cara. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai pro outro lado, e para finalizar o raciocínio já do vídeo, né? Que o próprio jogo contra o Palmeiras pode ter dado esse susto na gente, né? A gente começa o jogo com o Schmidt, com o Pituca, depois o Rincon entra, nenhum deles fazendo grande diferença. E aí, claro, o time inteiro não foi legal na quarta-feira, mas a gente percebe que faltava qualidade, né? Percebe que faltava qualidade. E quando você enfrenta um time mais forte, mesmo que misto, né? Era um time misto do Palmeiras, não era o titular, também não era reservão, porque tinha alguns titulares, mas inclusive o melhor jogador, que é o Estevão, claro. Mas você percebe a diferença, faltava ali qualidade pro Santos, e o Palmeiras nem fez um grande jogo, assim como a gente também não fez, mas... Então, acho que vai um pouquinho naquele negócio de, bom, a gente tem que deixar o orgulho um pouquinho de lado agora, porque precisa reforçar o elenco. Claro, não significa também que eram os únicos volantes disponíveis no mercado, né? Não era só o Thiago Maia e o Zé Rafael que tinha. O Santos poderia ir atrás de outros. Mas se de repente a análise foi feita, e é o que parece, análise que eu digo dos analistas de mercado, da comissão técnica do Caixinha, miraram eles com o objetivo e não, esses são os caras que vão chegar e vão fazer a diferença, vão encaixar de forma perfeita no time. E, bom, aí eu entendo. Aí é a questão do voto de confiança, né? Então, insiste. Aí vai atrás do cara. Claro, dependendo de valores dentro da realidade, acho que vai ser caro um pouquinho, mas tem que ser aquele limite do caro e do impagável. Mas eu acho que é um jogador que sim, chega com o status de titular como foi prometido. Acho que realmente ele tem capacidade para isso, tem capacidade para ser esse cara que, se não vai resolver os problemas ali da posição, todos, né, claro, mas vai ser um cara que você vai poder contar ali meio que como uma certeza, tá? Acredito eu, pelo menos vendo pela carreira do Zé, vendo pela qualidade que já mostrou no futebol brasileiro e também a experiência, né? O cara, essa questão do ser vencedor e tal, o Zé tem uma boa carreira, principalmente no Palmeiras, né? Mas enfim, eu insistiria, pontuando sempre, dependendo dos limites aí financeiros, só que também, para finalizar, ele vai chegar com talvez uma pressão, né, de, pô, lá, tu não quis quando a gente queria da primeira, da segunda, da terceira, e agora com o Neymar tu vai ter que jogar bola claro que todo jogador que chega tem que jogar bola para conquistar a torcida, mas acho que ele chega com um alvo, assim, né, tipo, vai ter que jogar mais bola, parecido, por exemplo, com o do Tassiano, que o Tassiano foi mais pela questão financeira, né, mas vai ter que chegar, tipo, vai ter que jogar muita bola para conquistar a gente. Enfim, mas eu acho um nome muito interessante, como eu falei na análise prévia no outro vídeo, quando o Santos estava tentando ainda a segunda vez, terceira, sei lá. E se for contratado, claro, tem uma análise bem mais detalhada por aqui. Repetindo, aparentemente o Santos já fechou com o Gabriel Veron, né? Algumas fontes já informaram, deve fazer exames na segunda-feira. Lucas Pussetti, André Hernan, Diário do Peixe informaram. A gente deve trazer esse vídeo dele aqui amanhã, no mais tardar na segunda-feira mesmo, fechou? Até o pós-jogo, hoje aqui, hein? Pós-jogo de Velo Clube e Santos, claro. O jogo é 6h30, passa no Nosso Futebol, UOL TV, UOL Sport, sei lá, Zapping. É horrível pra achar, né? Mas fazer o quê? Quem não tiver, vai ter que recorrer ao Piratex, não tem jeito. Valeu.